Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Mão de obra própria, entrega imediata. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Imóveis, Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, Sala 201. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. Olá, caros telespectadores. Estamos entrando no ar com mais um programa da Confraria da Comunicação, Comunicando Direito da GSUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que, se desejarem fazer sugestões, perguntas a serem respondidas no ar pelos telespectadores, eles podem mandar um e-mail através do e-mail martins.aloisio.adv@gmail.com, que, recebendo a solicitação do telespectador, nós, no próximo programa, respondemos aos questionamentos e acatamos sugestões que possam advir dos telespectadores. O nosso programa hoje, ele está composto da minha direita, a doutora Ângela Beatriz da Silva, à minha esquerda, a publicitária e contabilista Marilene Brandt, e à minha extrema esquerda, o Dr. Luiz Fernando Plácido. O assunto que nós temos a discutir hoje são vários assuntos, dentre eles. E um que nos está chamando a atenção da sociedade é a questão do feminicídio, essa violência sem fim a que as mulheres estão submetidas. A cada dia que passa, novos fatos vêm sendo divulgados, e essa última semana, nessa própria semana, na segunda-feira, houve um novo feminicídio, um aqui em Cachoeirinha, outro em Cachoeira do Sul, se não me falha a memória, ou seja, 2 feminicídios num único dia. Então eu gostaria de passar a palavra à doutora Ângela para que ela explicasse os motivos dessa violência, o que pode ser feito para tentar diminuir essa violência que a mulher diariamente vem sofrendo. E aí, doutora Ângela? Boa noite, colegas. Boa noite, telespectador. A violência contra a mulher no Brasil é algo muito grave, porque a cada 1 minuto, 5 mulheres são espancadas. A cada 8 minutos, uma mulher é estuprada. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada de forma violenta. O Brasil é o 5º país do mundo onde mais matam mulheres, e sempre de forma violenta. O Brasil é o pior país da América Latina para se nascer mulher. Quando uma mulher é espancada, violentada, assassinada, a sociedade olha para essa mulher e diz: alguma coisa ela fez que tirou ele do sério. Ela era muito ciumenta. Mas foi estuprada, mas também com aquela saia curta, com aquela roupa justa, degotada, estava sozinha à noite. A culpa é sempre da mulher. Sempre. Quando uma mulher é assassinada, eles dizem, a sociedade diz, não era boa mãe, não era boa esposa, estava fazendo algo errado. Ele, coitado, ele, o agressor, o estuprador, o assassino, ele era um homem bom, um homem calmo, um bom pai, um bom marido, trabalhador. Perdeu a cabeça, coitado. Estragou a vida dele. E da mulher também que morreu, né? A mulher morreu e muitas vezes é assassinada na frente dos filhos. E aí a gente tem, assim, isso é fruto de quê? De um país extremamente machista. Isso é
fruto do machismo. Temos uma sociedade machista. E aí vem um candidato à presidência da República dizer que mulher tem que ganhar menos porque engravida. Mulher é fruto de uma fraquejada. Esse homem se elege e nomeia uma ministra que diz que o lugar de mulher é em casa, que a mulher tem que ser mãe, nasceu para ser mãe, que a mulher vítima de estupro que engravidar não vai mais poder fazer um aborto. Ela vai ganhar uma bolsa aborto. Se ela não conseguir identificar o pai da criança, né, ou seja, o homem que a estuprou, ela vai ter que ter esse filho e o Estado então vai dar a bolsa estupro. Palavras dela, coisas horrorosas. Daí a gente pensa, essas pessoas são formadores de opinião. Um candidato à presidência, uma pastora, ministra, aí eles começam a fazer o quê? Dizer que o machismo está certo. A pessoa que está lá ouvindo, incentiva. Cada vez mais. Mas então a minha mulher tem que ficar em casa mesmo. Mas será que essas medidas, essas ideias deles vão se concretizar? Não importa se concretize ou não. Só de se ouvir isso, em pleno século XXI, eu como mulher, a violência praticada eu não sei como é que isso repercute para os homens. Mas acredito que para Marilene também. Para mim, isso como mulher é um atraso, é uma coisa horrível de se ouvir, porque a impressão que dá é que a gente volta ao passado, né? Porque nós tivemos uma luta contra o machismo, porque vimos o que as nossas avós sofreram, as nossas tias, nossas mães, e fizemos de tudo para que conosco fosse diferente. E para muitas não são, para muitas ainda não são, mas a gente teve condições de estudar, de trabalhar, e enfim. Então tu vê isso assim, retrocedendo, essas pessoas apoiando, e aí eles dizem que ser feminista, as feministas são mulheres feias, que não são higiênicas e que não se depilam. Aí eu pergunto assim, o que é ser feminista? Quem são as feministas? Sou eu, é a Marilene, é a Márcia, que não está aqui, mas a doutora Márcia. São todas as brasileiras que trabalham, estudam, criam seus filhos muitas vezes sozinhas, que lutam pela igualdade de gêneros, que lutam pelos seus direitos, que lutam, acima de tudo, por respeito, que é só o que se quer, respeito. E aí, o feminicídio é um crime praticado contra a mulher, pelo simples fato dela ser mulher. É um crime grave, é um crime de ódio, é um crime hediondo, que tem uma pena que vai de 12 a 30 anos. E esses dias, conversando com uma amiga, tomando um café, nós falávamos da vida, falávamos dos filhos, de sapatos, e de repente a gente se viu falando a respeito do feminicídio, de violência doméstica, e a gente cogitou se era melhor denunciar ou não denunciar. Será que a mulher que denunciava não corria mais risco de ser agredida novamente ou até mesmo de ser morta? E daí nos questionamos, quantas mulheres morrem com a medida protetiva nas mãos? Quantas? A gente sabe que o Estado não está preparado para proteger a mulher vítima de agressões, vítima de ameaças. Mas aí eu só pergunto, será que sem a medida não teria morrido mais mulheres? Eu ia chegar lá, doutora Luísa, foi a conclusão que nós chegamos. Então, assim, o Estado não está preparado para prevenir esse tipo de crime. Mas aí nós saímos dali pensando que uma estatísticas que nós nunca teremos é de saber quantas mulheres que deixaram de ser espancadas porque denunciaram, quantas mulheres estão vivas porque denunciaram. Então, temos que denunciar sempre. E hoje tem aquele slogan de briga de marido e mulher, se mete a colher sim. Se soubermos de alguma familiar que está sofrendo violência doméstica, tem que denunciar. 180 é o número. Denuncie, sempre. Uma coisa que eu li e que me deixou estarrecida, o lugar mais perigoso para uma mulher no Brasil. Qual é o lugar mais perigoso? A gente pensa na parada sozinha, no escuro, na parada de ônibus,
na trilha deserta, na praia de não sei onde, na saída da balada. Não, é dentro de casa. É dentro da sua casa, do seu lar. É dentro de um lugar onde ela mais deveria se sentir protegida. Lá é o lugar mais perigoso para ela. De cada 4 mulheres que são vítimas de feminicídio, 3 ocorreram dentro de casa. Muitas vezes na frente dos filhos. Então nós temos que denunciar muito, né, Sim, Mari? inclusive, claro, esse ano, nos 7 primeiros meses, o feminicídio aconteceu de uma maneira violenta muito maior do que o ano passado, né? Conforme as estatísticas. E pela denúncia, a gente tem, se 12 mulheres por dia sofrem violência doméstica, a gente pode contabilizar tranquilamente, acho umas 22, né? Porque nem todas denunciam. Auxiliando aquela tua... 73 mil mulheres foram vítimas de violência em 2018. 73 mil. Imagina, olha o absurdo, olha aonde a gente está, né? É um absurdo. E são mulheres que se envolvem emocionalmente e acham que estão num relacionamento amoroso e na verdade não estão, né? Na verdade elas estão num relacionamento abusivo, tanto físico como psicológico. Então, a minha opinião... Tipo aquela história, mulher dormindo com Dormindo com o inimigo, exatamente. É o filme, né? Dormindo com o inimigo. Pena que o filme é baseado em realidade. É que elas acham que eles não são capazes de fazer nada para elas. Elas confiam, são os maridos delas, são pessoas que às vezes conviveram anos com elas, né? Então, é surpreendente isso para elas, mas um dia acontece, né? E elas vão aguentando, e como sempre, a culpa sempre é da mulher. Tu te vestiu de uma forma inadequada, tu fez isso, tu fez aquilo, e aí a mulher vai ficando pequenininha e achando que ela está errada. E vai se submetendo. E aí, doutor Luiz Fernando? Olha, doutora Luiz, eu concordo. Agora ouvimos as vozes das mulheres, agora vamos ver o sexo oposto. Que a doutora Ângela mencionou, todos os dados que ela trouxe, eu parto do princípio que isso é cultural. Não seria só apenas aqui no Brasil, em todo o mundo isso acontece, sendo que o Brasil é um dos piores países em relação à proteção à mulher. Eu tenho dados estatísticos. Em 2017 foram assassinadas 4.473 mulheres que tiveram registro desses homicídios. Fora as que não foram registradas, que se supõe que seja o dobro disso aqui. Então houve um aumento de 6,5% em relação ao homicídio contra a mulher. Já em relação ao feminicídio, houve um aumento de 16,5%. Mesmo com todas as campanhas, com o aprimoramento das leis, tivemos a Lei Maria da Penha em 2006, mas essa lei não tipificava o feminicídio como crime. Então a pena continuava sendo a mesma, tanto para o homicídio como para o feminicídio. Em 2015 tivemos o advento da Lei 13.104, que qualificava o homicídio contra a mulher como qualificado, e da mesma forma o feminicídio. E nem essas leis que vieram para proteger, digamos assim, a violência contra a mulher, foram suficientes para diminuir esse índice de feminicídios. Só aumentou. Em relação ao homicídio de mulheres, segundo os dados, está muito associado também à participação da mulher ao tráfico de drogas. Cresceu muito o número de mulheres que participam do tráfico de drogas, porque normalmente seus esposos ou companheiros terminam sendo presos e elas terminam assumindo o negócio, entre aspas, da família, que é o tráfico de drogas. Então isso é em relação aos homicídios praticados contra a mulher. Porque feminicídio a gente tem que ser a violência doméstica e a discriminação de gênero. E esse outro tipo de crime, que é o homicídio, seriam os crimes no geral, né? Com essa lei de 2015 foi aperfeiçoada, ao meu ver, e a pena passou a ser de 12 a 30 anos como um crime hediondo. Então era uma lei que visava diminuir. Mas eu acho que não basta só criar a lei quando os nossos presídios estão cheios, quando não existe espaço para a mulher se manifestar. A mulher como a doutora Ângela falou, é tida como um ser inferior em relação ao homem, inclusive pelo nosso próprio futuro presidente Bolsonaro, que sempre se manifestou em relação às mulheres de forma pejorativa. Inclusive, em relação à própria filha dele, ele disse que foi uma escorregada que ele teve. Uma fraquejada que ele teve uma filha mulher. Em relação à mulher negra também, isso acontece muito também. A discriminação em relação à mulher negra. Ele mesmo disse que o filho dele teve boa educação, que jamais se relacionaria com uma mulher negra. Não, era uma total falta de respeito com era higiênico. Ele é preconceituoso. Muito. Nem com a negra bonita.
Eu acho que a opinião dele, a negra não é bonita. Não existe negra bonita, só branca é bonita. Tem uma, você vê até Miss Brasil negra. Mas ele acha que não, ele acha Ele se diz o protetor da família. Ele já está na sua terceira esposa, então a família para ele não tem grande valor. Não, Fica velho e troca, pega uma mais nova. Quando ele faz esse tipo de comentário, isso que ele respondeu que os filhos dele jamais se relacionariam com uma mulher negra, ele disse para Preta Gil. Sim. Que os filhos deles não foram criados num ambiente promíscuo como ela, o dela, da família dela, né? E as pessoas acham engraçado isso. Mas foi uma piada. Foi uma brincadeira, né? Mas a brincadeira tem que ser boa para as duas partes, né? Sim. Quando deixa de ser boa para uma das partes, deixa de ser brincadeira e passa a ser abuso. Sim. Né? Eu não vi esse homem fazer esse tipo de comentários para homens do porte dele. Aliás, dele. Não é do O único feitio homem que eu dele. vi ele enfrentar foi o Jean Williams. Sim. Né? Porque ele achou que era homossexual, era frágil. Exatamente. Então ele é uma pessoa que até ele falou que as minorias têm que se submeter às maiorias. Ou seja, a minoria não tem direito, a maioria determina o que deva ser feito tanto para eles quanto para os outros. E, dando mais um dado estatístico, uma pesquisa feita entre 83 países no mundo, o Brasil é o 7º país que mais tem violência contra a mulher. A doutora Ângela falou em quinto lugar, mas aí seria em relação ao homicídio no geral. Em relação ao feminicídio, o Brasil é o 7º colocado no ranking mundial. Mais uma estatística a nos envergonhar, né, doutora Ângela? Essa é a minha opinião, doutor. Eu entendo que a violência contra a mulher ela tem origem, na minha opinião, na cultura que vem desde a época do Brasil colônia, no qual o direito da mulher era um regido da mulher e do nosso país em geral, porque no Brasil colônia o regramento jurídico ele era através das ordenações afoncinas, manuelinas, que eram ordenações reais, que era a vontade do rei com base nos costumes na ocasião. Isso remonta lá ao século... essas ordenações vêm desde 1600 e alguma coisa. E isso vigorou no Brasil colônia inteiro, né? Então, e depois essas ordenações manuelinas e afoncinas, elas foram conjugadas numa outra que seria a manuelina, as ordenações manuelinas. Acho que Filipina. Filipinas, exatamente isso. Bom, então nas ordenações filipinas, a mulher não tinha direito nenhum, ela era tratada como um objeto. Tanto era absurdo tanto era absurdo essa ordenação, que a mulher ela podia ser castigada pelo marido, quando ela casava, quando ela era solteira, ela era propriedade do pai. Quando ela casava, passava a ser propriedade do marido. Quando o marido falecia, ela passava a pertencer à família do marido. Então, e podia ser inclusive, ela podia ser assassinada pelo marido. Até pouco tempo, ela podia, não, até pouco tempo não, aí depois eu vou chegar lá. E ele não estaria cometendo, e se ela estivesse cometendo adultério, ele também podia matar, salvo se quem tivesse mantendo o colóquio amoroso com ela fosse um fidalgo, fosse um nobre, aí ele não podia matar. Isso tem hoje se vê muita coisa que muita gente não sofre as consequências do. Isso já vem lá do. Então essa questão essas ordenações filipinas, elas praticamente não davam direito nenhum à mulher. Ela era tratada como um objeto e tinha que servir o marido em todos os aspectos. Aí então em 1916 veio o nosso Código Civil, que então substituiu as ordenações, porque as ordenações tinham vigência, porque nós não tínhamos legislação, então nós adotávamos aquilo que vigia na Europa. Então, a partir de 1916, com o Código Civil, então, a mulher passou a ter alguns direitos, ou seja,
deixar de ser agredida, deixar de ser morta. Uma coisa que... mas ainda continuou muito submissa ao marido, porque o marido era o chefe do casal. Então, deram umas migalhas, digamos assim, né? E com o tempo houve uma certa evolução. Depois veio o Estatuto da Mulher Casada, que conseguiu dar uns novos direitos à mulher. Depois veio a Lei do Divórcio, e por último a Lei Maria da Penha, que tem ampliado assim um pouco mais o direito das mulheres, né? E na minha opinião isso ainda não é suficiente, né? Eu acho que a mulher, ela com o tempo ela vai conseguindo. Claro que isso não é coisa para 1 ano, 2, 3 anos, isso é com o tempo, né? É cultural, porque, né? Não, Gerações por isso é que eu acho que a violência contra a mulher é o reflexo lá das ordenações filipinas, né? Então que aqui isso se perpetua, porque era assim antes, porque não agora? Isso é o que pensam os agressores. Então eu acredito que a mulher ela ainda vai dominar o mundo. Isso daqui a talvez 20, 30, 40 anos. Isso vai ser muito bom. Eu também acho. Eu também acho, né? Então é uma situação só que... pegando um ganchinho, doutor. E com todos esses direitos que foram sendo concedidos paulatinamente às mulheres, infelizmente essa onda de violência não acaba e parece que não tem fim, né? Só pegando um ganchinho, 40% hoje das famílias tem a mulher como a chefe de família, a que mantém a família. Até bem pouco tempo atrás, maridos que assassinavam as suas esposas eram absolvidos pela legítima defesa da honra. Sim, mas é um aspecto cultural que vem lá das Filipinas. Exatamente, foi né? Pegando esse gancho que o senhor falou. E que hoje não existe mais isso. Hoje matou, na verdade, matar a mulher por violência emocional, na verdade é vingança. Sim. Na verdade é vingança. Bem, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos, Artes Pedras, La Provence Imóveis, Soster Imóveis. Farmácia Santo Agostinho. Farmácia Pastoriza. IB Saúde. Estamos de volta com o nosso programa Comunicando Direito da GSU TV, canal 6 da NET. Nós, no bloco anterior, nós estávamos discutindo essa violência descomunal contra a mulher. E agora eu perguntaria aqui aos participantes que medidas devem ser adotadas em prol da mulher para que minimize essa violência que parece que a cada dia vem aumentando. Bom, eu acho que isso é uma questão de educação, né? A gente tem que educar os nossos filhos, né, a tratar a mulher, a eles terem noção da verdadeira competência da mulher, do lugar da mulher na sociedade, né, de ensinar que os direitos são iguais, independente do sexo. Né? Isso a gente tem que ensinar desde sempre. E dar o exemplo. Né? Não adianta tu dizer para o teu filho, olha, a tua namorada, a tua mulher, a tua amiga, ela merece tanto respeito quanto qualquer outra pessoa, como ela tem os mesmos direitos que tu tens. Se em casa isso não acontece, se em casa tu tem um padrão machista, onde o pai fala, a mãe obedece, o pai é que diz o que a mãe pode fazer, o que não pode, que roupa pode usar, aí essa coisa não vai ter fim, o machismo não acaba. Eu concordo com a doutora Ângela nesse aspecto, só que essa educação, teria que ocorrer não só na casa, também na escola, porque nas classes de baixa renda é difícil. Lá naquelas vilas de invasões, a classe mais baixa do nossos trabalhadores, fica um pouco eles não têm assim discernimento para levar essa mensagem aos filhos. Então tem que ser na escola. Eu acho que na escola também. Sim. Tem um projeto da ministra, mas é ao contrário. Tá, depois nós vamos falar da ministra. Depois nós vamos falar da ministra. Mas acontece que o homem brasileiro, ele tem muito medo de ser mandado pela mulher. Ou de que os amigos... E muitos são mandados. A maioria. E que os amigos fiquem sabendo e vão fazer piadas com ele, porque, o fulano... A gente ouve esse comentário. A gente vive numa sociedade machista e ouve. O fulano é mandado pela mulher. Nós foram convidamos, mas lá a gente sabe que é a fulana quem decide tudo. Por que é a fulana que decide? Por que não é o casal? Né? Por que não são os dois?
Então, esse tipo de comportamento e de frases repetidas, que às vezes ocorre dentro uma crítica a um casal de amigos, um casal da família, que tem que ser evitado, porque os filhos da gente ouvem isso e repetem, e aí não vai ter fim. E aí, Marilene, o que tu acha? Eu concordo plenamente com a doutora Ângela, né? Eu acho que, principalmente, a gente tem que educar os homens, né? Meninos, meninas, respeitarem. Todo ser humano merece respeito, igualdade sempre. As mulheres tiveram lutas grandes e muito fortes, conseguiram muita coisa, mas eu ainda acho que as mulheres têm que se empoderar muito mais. Tem que lutar diariamente sempre para ter o seu lugar. E aí, teria que ser uma luta incessante. Incessante. Mas a mulher é valente por natureza, né? Eu acho. Até porque ela tanto é valente que ela trabalha fora, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, exatamente. Faz a comida. Ela faz tudo, praticamente. Ela faz tudo que o homem faz e mais alguma coisa. E manda no homem às vezes. Em alguns. Alguns pequenininhos. E aí, Luiz Fernando? Doutora Luiz, eu acho também que o Estado é muito culpado em relação a isso. A distribuição de verbas no Brasil ela é muito injusta. Se distribui milhões de reais para os partidos políticos, para depois eles não apresentarem nada para nós em troca. A gente paga impostos a perder de vista. A cada ano se supera a quantidade de impostos que se paga. Tem até um impostômetro em São Paulo que sempre está terminando quase que um mês antes o que foi arrecadado no mês anterior. E eu acho que esse dinheiro poderia ser melhor empregado na segurança, na proteção da mulher, na educação, que eu acho que aí nós conseguiríamos diminuir, pelo menos, essa violência que é praticada contra a mulher. Campanhas publicitárias do governo, campanhas institucionais, ajudariam muito. Eu acho que o governo tem uma grande parcela de culpa em relação a essa violência da mulher. Ele não fiscaliza isso. Eu acho que talvez uma medida que fosse trazer algum resultado, criação de um presídio específico só para confinar lá os agressores de mulher. Seria uma medida excelente. Não, o marido ou companheiro, quando ele fosse praticar uma violência contra a mulher, ele sabia que tinha um presídio com vaga disponível esperando por ele. Imagina a situação. Então, bem, uma outra questão que nós queremos aqui abordar é essa confusão que está dando nas contas, no depósito das contas dos filhos do Bolsonaro, da esposa do Bolsonaro, e que está fervendo aí no Brasil, né? A coisa está fervendo. E aí, o que vocês acham? Começou cedo, né? O homem nem assumiu. O governo do Jair Bolsonaro começou mal já desde o início. Mas ele nem assumiu ainda. Ele não assumiu, dona. Então pode ter começado mal. Ele vai começar mal quando começar a praticar atos de gestão. Já tem muita gozação na internet em relação a tudo isso. Mas pessoas dizendo que o Rio de Janeiro fazer concurso para motorista aqui para ganhar 23 mil reais por mês. Pode ter sido de inimigo político também. Não foi. Foi o PT. Foi o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que investiga servidores e servidores do Estado do Rio de Janeiro. Então descobriu-se que o Fabrício José Carlos de Queiroz era motorista do filho do Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual à época. O 01. Exatamente. Então houve uma movimentação financeira de 1 milhão e 200 mil reais na conta desse motorista, sendo que o salário dele era de 23 mil. Nesses 13 meses que ele teve nessa função, ele teria ganho aproximadamente 300 mil reais. E ele tem uma movimentação de 1 milhão e 200 mil. Mas, doutor Luiz Fernando, isso é uma quantia de significância com o rombo que deram na Petrobras. Era 40. Bom, o Gerdau lá tinha 50 milhões de reais no apartamento. Mas o que isso tem a ver com... É que estamos questionando especificamente. Vamos mensurar. Não, mas o governo anterior nunca disse nada sobre corrupção. Não, mas continua. O próprio estado de Nova York conseguiu diminuir a criminalidade a partir dos pequenos crimes sendo punidos também. Então, se vai comparar a Petrobras com o que acontecia na Câmara de... Não, eu só quis... Eu não estou endossando essa conduta, eu quis fazer uma ilustração. Sim, então, como eu estava dizendo, o que foi movimentação de 1,2 milhões são suspeitas por esse órgão, COAF. Então, havia grande volume de depósitos na ordem de 10 mil, saques de 10 mil, que seria para confundir quem investigava. E esses valores abaixo de 10 mil não são investigados. Então, esse servidor, entre aspas, tinha um salário de 23 mil reais para ser motorista.
E houve uma descoberta de um cheque compensado no valor de R$24 mil em favor da dona Michele de Paula Firmo Bolsonaro, esposa do presidente, nossa futura primeira-dama. E tanto ela quanto o Jair Bolsonaro não quiseram se manifestar no primeiro momento. Essa semana ele se manifestou dizendo que ele não tinha tempo de ir a banco, e como ele havia feito um empréstimo para esse motorista do filho dele, ele pediu que fosse depositado na conta da esposa dele, que não tinha tempo de ir ao banco para fazer esses tipos de transação. Ele anda muito atarefado, ele disse. Eu estou muito atarefado. Exatamente. E como é um muito tarefado, que só dá entrevista via internet, que se manifesta somente via internet, de casa, ele realmente é muito ocupado. Tomou um remédio errado também. Inclusive, ele estava muito fraco para ir nos debates do segundo turno. Agora, eu me surpreendi ele erguendo a taça do Palmeiras campeão brasileiro de 23 quilos, e agora ele adoeceu de novo na época de dar essa entrevista. Mas é porque ele tomou a medicação errada, ele tinha que tomar uma medicação para que o homem, tomou a medicação para o homem não manda na saúde. Não, mas é interessante, eu não fico doente porque eu quero. Mas o interessante é que só nos momentos bons ele está bem de saúde. Por exemplo, ele ganha a taça do time dele que é campeão, ele está bem. Fez um exame médico nele? 3 dias. Ele está bem de saúde? Mas quem ergue uma taça de 23 com aquele calor que fazia naquele dia, está muito bem de saúde. Com aquela alegria toda. Esse cara não tem boa. Mas só para complementar isso, eu gostei muito da atitude do jogador, o William Bigode. Ele passou em frente ao Jair Bolsonaro, ele veio com a sua medalha para entregar, ele virou-se de costas, continuou indo reto, não pegou a medalha, porque ele tem uma filhinha que tem síndrome de Down, e segundo ele, o Jair Bolsonaro, como não respeita as minorias, também não irá respeitar quem é portador de Down, que é uma das bandeiras do senador Romário. E aí, Marilene, o que tu acha dessa situação aí? Eu acho no mínimo estranho, né? Tá muito mal explicado, não começou ainda, já tá numa confusão. Os valores são absurdos, né? É totalmente incompatível. Eu não sei o que dizer sobre isso, sinceramente. Realmente essa questão ela está cheirando mal. Tá muito. Está cheirando mal porque, na verdade, é um presidente que vinha fazendo campanha, tendo como bandeira o combate à corrupção, né? Antes de assumir já surgem esses problemas, isso realmente nos deixa preocupados, né? Mas principalmente porque essa explicação dada, em princípio, não me convenceu. É um empréstimo que eu fiz. Bom, mas que empréstimo grande é esse para estar devolvendo? Olha, Sim, você tinha R$1.200.000 na conta e não precisava ter pedido 24 mil emprestados. 40 e o que é pior, parece que ele vinha recebendo depósito na sua conta dos assessores lá do gabinete do próprio Bolsonaro, do próprio filho dele. Sim. Isso é o que deixa mais preocupado, né? Isso, na verdade, isso indica que era devolução dos salários dos empregados que trabalhavam no gabinete, que é prática muito comum em todos os políticos, né? Eu não, isso não me pegou de surpresa. Só acho que até veio cedo. Eu esperava assim que depois que ele assumisse começassem a aparecer as coisas, porque eu nunca confiei nele. Não acho que ele é esse cara todo que não sou contra a corrupção. A atitude do Moro, que todo mundo tem como um super-herói, como um deus, ele tinha a obrigação de falar alguma coisa para o povo. Ele fugiu. Ele virou as costas. Não, eu acho que ele não falou. Eu vou discordar. Vou discordar. Ele nem uma carinha de nojo ele fez. Podia ter feito, né? Falar em corrupção. Ele podia ter feito uma cara assim, não. Se começar pelo chefe da Casa Civil, o Onyx. O Onyx já se acertou com Deus. Sim. O resto não importa. Deus vai perdoar ele. E os outros todos também, né? Deus e o Moro. Não, essa questão do Moro eu achei muito prudente. Eu achei prudente porque ele disse, olha, coisas que tem que ser investigada, agora eu não tenho elementos para estar falando sobre isso. Mas ele disse, questão de prudência. Quando ele justificou o convite, que ele não precisaria, que a corrupção seria combatida, e não obstante tivesse um processo totalmente concluído, provas robustas ou não, ou simplesmente um juízo de valores. Bom, mas o que nós temos que esperar do ministro Sérgio Moro é o combate à corrupção quando ele assumiu o ministério. Agora, não queremos já atribuir responsabilidade dele por fatos pretéritos. Aí nós estaríamos sendo injustos.
querendo por um fato acontecido lá atrás, que o Moro já tem alguma responsabilidade e que tem que estar dando explicação sobre isso. Quem tem que dar explicação é quem fez essa maracutaia. Está desaparecido. Não ele. Tá Não, ele é uma questão de prudência. Ele está evitando exposição porque é uma coisa que não diz respeito a ele. Eu acho que... Mas, de qualquer maneira... Mas ele poderia ter dito isso. Olha, eu não vou falar sobre esse assunto, porque não temos... Né? Ele poderia ter dado uma satisfação, mas ficou muito ruim. Eles simplesmente viraram as costas. Não, ele poderia ter dito, a partir do momento que eu assumir, eu vou pedir que a Procuradora-Geral da República tome alguma providência em relação a esse assunto. Depois se manifestasse de alguma forma. Depois que foi criticado, porque simplesmente virou as costas para o jornalista que fez a pergunta. Como se estivesse fugindo da pergunta. É que o problema todo é o seguinte, ele respondeu de forma satisfatória, dentro do que ele podia responder, e a gente sabe que o jornalista, ele esmiuça, e às vezes embreta o próprio entrevistado. Então, acho que foi prudente a fuga. Eu acho que é papel da imprensa tentar fazer com que tudo seja... Bom, mas como ele não tinha elementos para dar essas respostas, o que ele vai fazer? Uma das qualidades que eu admiro muito no doutor Aloysio como advogado é essa, ele consegue defender o indefensável. O que não tem defesa. É um grande advogado. Ele consegue. É um grande advogado, doutor Aloysio. Menos. Não, mas de qualquer maneira, eu acho que realmente isso vai ser esclarecido. E se ficar comprovado que realmente isso gerava... é verdadeiro esse fato, eu acho que, como exemplo, vai ser tomadas as medidas cabíveis e a punição aos culpados. Né? Será? Eu acho. Nós temos que ter confiança. O homem é filho do presidente, né? Se a gente não acreditar... Como é que é, Marilene? Pois então, é filho do presidente, que nem a doutora Ângela disse. Tem as costas quentes, né? Costas quentes. Ele mesmo disse que ele seria um senador especial, porque ele é filho do presidente. Mas o problema todo é o seguinte, o Lula também tinha as costas quentes, a Dilma também tinha as costas quentes, né? Mas quando a chapa esquenta demais, queima as costas. O meu medo é dessa chapa esquentar só para um lado. Mas somente quando há seletividade na justiça, como foi o que aconteceu nessa Operação Lava Jato até bem pouco tempo. Não foi seletiva, não. Tem gente do PMDB, do PSDB, eu acho que não tem um partido que não tem político envolvido na Lava Jato e que está sendo punido, vários deles. Né? Claro que, às vezes, é que os gatos são tantos gatos que alguns gatos conseguem escapar. É verdade. E aí, Mari, mais alguma consideração? Olha, esse país está terrível, né? Tá terrível, está complicado. Com os assuntos que a gente traz sempre são pesados, né? Mas são muito importantes, né? Mas eu sei que tem que melhorar. E a gente tem que confiar. A luz no fim do túnel está apagada. O que nós temos que fazer é o seguinte. O que nós temos que fazer... A gente acende a luzinha. Luzinha agora só de Natal. Eu vejo pessoas dizendo que eu vou me mudar do Brasil, que eu vou... Eu acho que não, nós temos que ficar aqui e lutar. A gente tem que sofrer, né? A gente tem que ficar e pagar. Temos que lutar, porque aqui é o nosso país. Eu acho que quem votou no Bolsonaro tem que ficar mesmo. E nós também temos que ficar. Mas já estão sumindo. A gente pergunta, muitos já não votaram mais nele. Ninguém muitos já não votaram mais. Eu tenho observado já pessoas que votaram nele que estão arrependidos. Ontem eu tive uma reunião com um grupo que eu participo aí, e eles já dizendo, olha, eu já comecei a ficar preocupado com esse homem. Aí eu até disse, eu também estou. A minha esperança é que o quadro do Ministério venha a empurrar a carruagem. Se os ministros não forem o que se espera deles, aí eu temo realmente que o governo vai ser péssimo. Mas vamos torcer para que eu esteja enganado. Bem, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Artes Pedras. La Provence Imóveis. Soster Imóveis. Farmácia Santo Agostinho. Farmácia Pastoriza. IB Saúde. Estamos de volta com o nosso programa Comunicando Direito da GESU TV, canal 6 da NET. Nesse terceiro
segmento do nosso programa, nós vamos abordar uma questão que estourou como uma bomba aqui no Rio Grande do Sul, que seria a questão da denúncia de alguns fiscais da IPTC, dizendo que eram pressionados para produzir multas. Eles tinham que apresentar desempenho de produtividade na aplicação de multas. Aqueles que multassem pouco eram punidos. O que os colegas acham disso aí? Isso aí aconteceu com o gerente Zigomar de Souza Galvão, que foi nomeado gerente em 2017. Foi afastado, né? A IPTC que foi afastado porque ele se recusou a fazer um teste de bafômetro quando foi pego no Não deu exemplo? Não deu Ele exemplo. estava com a carteira vencida Estava com a também. carteira vencida. Segundo o Ministério Público Estadual, através da promotora Roberta Brenner de Moraes, a partir do momento que ele assumiu o cargo de gerente, ele começou a pressionar os agentes de trânsito para que produzissem mais multas. E essa prática ele usava por meio de rádio, chamando os agentes, perguntando quantas autuações já tinham praticado naquele dia no seu horário de trabalho. E eles começaram a ser pressionados, porque além de, quando eles não apresentavam um número razoável, segundo o entendimento do Zigomar, eles eram punidos com a transferência de local de trabalho. Então, alguns procuraram o Ministério Público. E via de regra era para um local lá, era para o limbo. Exatamente, para o mais distante possível que ele fazer trabalho burocrático. Exatamente, tiravam eles da rua porque não estavam produzindo. Sendo que a finalidade da IPTC tem que ser mais pedagógica, não arrecadatória. Ela tem que ensinar o motorista como dirigir, os meios que ele vai usar no trânsito, e não ficar punindo direto e exigir punição direto para arrecadar. Então, o Ministério Público entendeu que estava havendo um assédio moral em relação aos agentes e produziu essa denúncia, que foi aceita em primeiro momento como uma liminar, que foi derrubada, e depois o TJ confirmou a primeira liminar que havia sido dada para afastamento desse Zigomar, para que ele não pudesse mais exercer a função de servidor público na IPTC. Então, eu acho que não é só em Porto Alegre que isso acontece. Eu tenho exemplo em Cachoeirinha também. Há uns anos atrás eu peguei um cliente que ele havia sido multado por excesso de velocidade, e a outra multa no mesmo dia, mesmo horário, por falta de lacre na placa. Eu recorri das infrações, porque se está em excesso de velocidade não tem como a pessoa enxergar se existe um lacre na placa. De repente ele tem um olho biônico. Somente se ele for um ciborgue, né, doutor? Então, não acontece só em Porto Alegre, acontece em vários locais a pressão para arrecadar verba para o município. Então, eu louvo o Ministério Público que tenha entrado com essa ação e espero que os próximos gerentes sejam orientados a ensinar aos seus agentes a cumprir a função pedagógica da lei de trânsito, e não a função arrecadatória. Isso a gente já dizia aqui há muito tempo, né, que a IPTC era uma fábrica de multas, né, era uma fábrica de dinheiro, e da maneira que se colocavam também com aqueles radares atrás das palmeiras, das grandes avenidas, né, quando tu via, tu era surpreendido, né, já ficava esperando na Avenida Castelo Branco, agora Castelo Branco de novo, né? Assis Brasil, próximo ao fórum também muito seguido. Então, tu passava um pardal, quando tu via já tinha uma unidade móvel da IPTC, né, fazendo fiscalização de velocidade. Como assim, né? E a gente via isso, que tinha essa orientação, né? E a IPTC faz tão pouco. Sim, já faz tão pouco. Tu precisa de um agente da IPTC, tu nunca consegue. Tu quer fazer uma denúncia de estacionamento irregular, que atrapalha o trânsito, que bota em risco o motorista. Tu liga para a IPTC, tu nunca consegue a ligação, tu nunca consegue chamá-los. Exatamente, eu já precisei e não tive retorno, muitas vezes. E o que tu acha da IPTC? Ela satisfaz a sua... Não. Eu sou totalmente insatisfeita, né? Eu acredito que muitas pessoas têm muito receio, muito medo, né? Porque a gente é multado descaradamente, né? Inclusive, assim, o motorista tá no carro por multas que, na verdade, nem foram feitas ou foram... Às vezes a pessoa tá lá na fronteira e acaba sendo multada aqui. Inclusive isso também, outra questão que eu ia falar. Aí tu vai, coloca um recurso interessante que... Nunca, né? Eu não sei se os doutores podem me explicar por que, assim, de 100%,
É uma quantidade muito pequena, né, que se ganha das multas, mesmo injustas, Tem, tu provando. tem uma que eu tu ganhei. provando. Tem uma Não que eu ganhei. acredito. E aí vou citar o caso. Não, Multaram é difícil. uma ambulância que estava trazendo um paciente para UTI de Mostardas na Ipiranga, por excesso de velocidade. Um absurdo. E evidentemente que eu juntei. Não, vocês vejam, um absurdo. Exatamente. Multaram São a casos ambulância. pequenininhos. Eles queriam, eu acho que o fiscal da Olha IPTC queria que o paciente morresse antes de chegar no hospital. Então, juntei lá o comprovante que era uma ambulância, etc. Sim. Cancelaram a multa. Mas aquilo geralmente, era as raias do exato. absurdo. É um caso Chegou às excepcional, raias. né? Exatamente isso. O valor da vida vale menos que o valor de uma infração de trânsito. Exatamente. É. Então a gente é roubado, né? Descaradamente, assim, eles fazem de tudo, como a doutora Ângela falou, esconde aqui, esconde ali, vamos multar, E não existe uma arrecadar. explicação também da arrecadação, aqui ela é destinada, aonde deveria vai essa voltar para arrecadação? a educação do trânsito. Porque as nossas Não se ruas aí ouve estão todas falar nisso. esburacadas, né? Exatamente. Sim, para onde vai todo esse dinheiro, Aí um empurra né? pro outro. Se for reclamar na prefeitura sobre uma rua esburacada, aí é o DAIR que tem que fazer, é o fazer, Estado, né? não é o município. Mas quem arrecada é o município. Eu, em relação a esse aspecto, eu lembro que o nosso atual prefeito, Nelson Marquesan, ele era um slogan da campanha dele, dá um jeito nessa IPTC. Ele era um crítico ferrenho da IPTC. Ele dizia o seguinte, que a primeira coisa que ele ia fazer quando assumisse, se ganhasse a eleição, era tirar o Vanderlei Capelleri, que era o presidente da IPTC. E efetivamente tirou. Só que isso não resolveu nada. Eu acho que até piorou. Eu acho que até piorou. Então eu estou decepcionado com o nosso atual prefeito, Nelson Marquesan, porque aquilo que ele queria fazer na IPTC não se concretizou, e aí vem essa denúncia aí. Ó. E vocês acham que ele não estava sabendo disso aí? Será que alguém não chega? Mas isso, desculpe lhe interromper, mas eu acho que isso deve ser uma prática muito antiga, porque desde que a gente conhece a IPTC é assim. Tu tá trafegando sem cinto de segurança. Mas como assim? Ninguém viu, ninguém te notificou? Há muito Eu tempo estava existe de esse cinto. abuso, né, de multas, talvez hoje mais, mas há muito tempo já existe isso. Em relação ao prefeito Marquesan, ele também prometeu na campanha fazer o cercamento eletrônico nas saídas da cidade, onde pudesse ser pego os carros que haviam sido roubados, que estavam saindo do município. Também não se concretizou. Também não, eu sempre digo o seguinte, ó, político que não rouba e que não mente, só político morto. Eu citaria o Olívio Dutra ainda como uma exceção. Eu ia chegar lá. Nós temos que reconhecer que tem exceções, né? Mas eu falo assim no geral. No geral, político que não mente e que não rouba é político morto, depois que morreu. Aí essa brincadeira serve para advogado também, né? Sim. Que a gente tem essa pecha, né? Advogado honesto não existe. Então eu já disse aqui em programas anteriores, eu já critico a EPTC há muito tempo, que era um absurdo aqueles fiscais escondidos atrás das árvores com aquelas pistolas querendo flagrar motorista em alta velocidade, como se nós fôssemos bandidos. Exatamente. Quando, na verdade, ele, em vez de ficar escondido com aquele radar móvel para multar o motorista, ele devia ficar de forma ostensiva, porque ele de forma ostensiva, ele vai inibir o motorista a andar em velocidade alta. Só que o objetivo não era esse, a intenção era multar, multar, não era inibir, a intenção é multar, não inibir. Exatamente, não. Então inverte-se o processo. Né? Então, me parece que faz horas que eu não vejo eles escondidos atrás das árvores. Não, ainda tem aqui nessas Brasil. De vez em quando eu vejo ali. De vez em quando eu vejo eles escondidos ali com aquela. Então, o prefeito Marquesan, se tomar conhecimento desse fato, retira essas pessoas de trás das árvores. Para eles é humilhante também. Retira essas pessoas de trás das árvores e manda eles fazer a fiscalização ostensiva, ficar disciplinando o trânsito, caminhando nas vias, multando os veículos que estão mal estacionados. E verificando placas que estão escondidas atrás de árvores. Exatamente isso. Esse é o trabalho da IPTC. Exatamente. Sinalizar ruas, porque falta muita sinalização em ruas. Eu acho que para a pessoa que está ali trabalhando, porque está ali, né, o agente da IPTC, isso é uma atividade humilhante também. Ele tem que ficar escondido, esperando que o motorista passe acima da velocidade. Não é uma
uma função muito digna, Não, né? Por isso que vão Eu sofreram eu não diria que não é muito digna, que ela é indigna. indigna, mas ele é obrigado a fazer. Ele é obrigado, ele não tem escolha. Sim, ele tem que ter Tanto é que produtividade. vai Ele é ter orientado Tem a que fazer ter isso. produtividade. Orientado a fazer isso. A ordem vem de cima, né? Então, ele não tem o que fazer. Ele sabe que haverá punição caso ele não faça isso que ele está fazendo ali, né? Então, furtivamente para nos prejudicar. Então eu acho que o prefeito Marquesan deve fazer uma devassa na EPTC e corrigir essas distorções que, na minha opinião, ocorrem. E eu acho que não é só isso. Ainda deve ter outras coisas que, se abrir a caixa preta, surge mais coisas que, na minha opinião, não competeria, não seria da competência da EPTC. A EPTC foi criada para disciplinar o trânsito, fiscalizar. Quando um sinal estraga, tem que ficar ali disciplinando o trânsito para evitar o caos no trânsito. Orientar os motoristas. Foi criada para desafogar a Brigada Militar, que também tinha exatamente essa orientação claro, do trânsito. Então criou-se essa empresa com essa permitindo finalidade. que a Brigada Militar fosse alocada para outras funções. Sim. E então, não está satisfeita, Mariana? De jeito nenhum. Mas, falando em Brigada Militar, a Brigada Militar ainda é muito mais educado com a gente, com os motoristas, né? Porque eu me recordo que eles falavam assim com a gente, iam no carro e, olha, tu estacionou aí, tu sai daí, né? Porque senão na próxima vez eu te multo. Ótimo, tu aprendi, tu nunca mais ficava ali. Os azulzinhos não, eles vêm e eles estão atrás de te multando, não te notificam. Ei, peraí, não, a senhora foi multada, tchau, fui. Mas assim, eu sou totalmente contra. Acho o sistema falho, acho que tinha que ser feito tudo de novo. Não sei se tem como consertar. Sinceramente, eu vejo poucas coisas boas da EPTC. É que os agentes da EPTC, talvez daí venha a falta de sensibilidade. Isso, educação, sensibilidade. Eu acho que ele vem daquela ideia de que eles são polícia. É o poder que sobe para a cabeça. Na verdade, eles são apenas uns agentes de trânsito. Despreparados, mas né? Quando a gente vê a Polícia Rodoviária Federal fazendo a fiscalização do trânsito, a gente sente a diferença do que é um agente do Estado preparado para abordar, conversar e até mesmo multar um cidadão. O ingresso deles são diferentes, né? Os concursos são muito mais complexos para a Polícia Rodoviária Federal e o salário também é muito maior, então eles são mais preparados. Então deveria. A diferença é notória, realmente, eu concordo. A Polícia Federal, a Brigada, na época que a Brigada cuidava, né? Era muito melhor. Existem alguns postos. Era muito melhor, mas aí é aquela história da Marilene. É que ela tinha uma incumbência e no momento que ela tinha essa incumbência, ela deixava de fazer outras coisas que seria... a vida era mais calma também naquela época, eu acho. Não, talvez não. Assim. Não, é que sobrecarregava. No momento que ele estava deslocado para fazer as infrações, etc. e tal, ele deixava de estar fazendo o policiamento. Sim, a gente já tem um policiamento fraco, né? Mesmo tirando essa carga deles. Exatamente. Então, imagina agora não isso prejudicava o policiamento ostensivo. Mas aí era só o município preparar essas pessoas. Não dessa forma, de sair multando, xingando as pessoas, os motoristas. É questão de orientação, né? E não só preparar, ter bons dirigentes para evitar que fatos dessa natureza, esse absurdo de produtividade de multa, não mais ocorram. Né? Então, a coisa tem que partir lá de cima, porque não é o agente da fiscalização que multa por conta própria para aumentar a produtividade, até porque isso não acarreta nenhum benefício para ele. A não ser na visão desse, é Galvão o nome dele? É Zigomar de Souza Galvão. Então, a não ser na ótica dele, né? Sim. Que queria, não sei que interesse. Será que ele não recebeu uma comissão dessas multas, hein? Vai se saber. Vai saber, porque algum motivo tem, né? Seria o caixa 2 do EPTC. Será que não existia? Quanto mais multa a EPTC apresentar, tu ganha uma gratificação. Quem duvida? Não dá de duvidar nada. Como dizia minha avó, de graça não tem nada. A indústria da multa tem que acabar. A indústria da multa não pode continuar. Não, mas eu sempre digo, eu acho que o prefeito Nelson Marquesan tem que tomar uma providência. Ele tem que fazer uma reformulação nessa EPTC, reciclar esses agentes de trânsito,
né, para que a gente tenha, então, uma prestação de serviço. Não é a partir de uma denúncia na imprensa que deveria começar a fazer. A ser oferecido à população. Mas vamos torcer que o prefeito adote essas providências. Bem, pessoal, nós estamos chegando ao final desse programa, né, e agradeço a presença da doutora Ângela, a Marilene Brandt e o doutor Luiz Fernando por terem contribuído com suas profícuas manifestações e opiniões aqui no programa. E me despeço dos nossos telespectadores, dizendo que nos aguardem até a próxima semana. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Mão de obra própria, entrega imediata. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado, com o portfólio mais completo da região. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 33 61 27 27, Porto Alegre. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Melhor custo-benefício da Zona Norte de Porto Alegre. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho. Rua Perulobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor.